Sabe aquela tensão que todo líder vive? De um lado, tem a cobrança para criar o plano perfeito, para ter tudo sob controle. Mas do outro, a realidade de que o futuro é uma caixinha de surpresas. Como é que a gente lida com isso? A análise de hoje mergulha numa filosofia de liderança que encara esse paradoxo de frente. E a gente já começa com a pergunta que, no fundo, define tudo. Liderar é sobre tentar controlar cada variável, amarrar cada ponta solta? Ou será que o caminho é outro? Um caminho que abraça a incerteza e confia em algo que vai além da nossa própria estratégia? É isso que a gente vai explorar. E a resposta, segundo a análise, está numa estrutura bem interessante, apoiada em dois pilares de sabedoria. À primeira vista, eles podem parecer bem diferentes, mas, na verdade, eles se completam. Pense neles como dois alicerces, sabe? E entre eles, uma ponte que conecta tudo, criando uma filosofia de liderança bem única e poderosa. Vamos começar então pelo primeiro pilar. Ele vem lá do livro de Provérbios e ensina sobre um tipo de planejamento que é ao mesmo tempo muito responsável, mas também muito humilde. A questão aqui não é se a gente deve planejar, mas sim como a gente faz isso. E essa aqui é a passagem central desse primeiro pilar. A dinâmica aqui é fascinante, né? De um lado está a nossa parte, a ação humana, o coração do homem pode fazer planos. Do outro, o resultado final, que pertence a uma providência maior. É quase como uma parceria entre o nosso esforço e uma força que o estabelece. Tá, mas e na prática? Como isso funciona? A análise resume essa ideia em 3 pontos. Primeiro, planejar com responsabilidade, não com aquela arrogância de achar que a gente sabe tudo. Segundo, e esse aqui é o pulo do gato, por que estamos fazendo esse plano? A motivação por trás é mais importante que a estratégia em si. E por último, entender que a segurança de verdade não vem de controlar tudo, mas de fazer o nosso melhor e confiar no resultado. Agora, vamos para o segundo pilar. Aqui, o foco muda completamente. A gente sai do como planejar e entra no porquê liderar. Esse pilar que vem dos evangelhos redefine o que significa ter autoridade. E olha, é uma mudança bem radical. O mais forte neste slide é o contraste, né? De um lado, o modelo de autoridade com o qual a gente está mais acostumado, baseado em poder, em status, em controle. E do outro, um modelo que vira tudo de cabeça para baixo. Um modelo onde a autoridade nasce da humildade, do sacrifício e, principalmente, de servir ao próximo. E essa frase resume a essência do segundo pilar. Nessa visão, a medida de um grande líder não é o poder que ele acumula, mas o serviço que ele presta. A grandeza é redefinida como a capacidade de se doar pelos outros. E isso muda tudo. Ok, então temos os dois pilares. E agora vem o grande clique dessa análise. Como é que a gente conecta o planejamento humilde de Provérbios com a liderança servidora de Marcos? Como essas duas ideias se juntam para formar uma filosofia só? É agora que a gente constrói a ponte. Vamos dar uma olhada nessa tabela que amarra tudo de um jeito brilhante. Olha só o objetivo. Nos dois pilares, o foco é em algo muito maior que o sucesso pessoal ou institucional. E os meios? Em Provérbios, é a motivação por trás do plano. Em Marcos, é o sacrifício como a verdadeira forma de poder. E de onde vem a eficácia? Ambos apontam para uma confiança que vai além da nossa própria capacidade. Em resumo, Provérbios nos dá o mapa de como planejar e Marcos nos dá a bússola moral para guiar essa jornada. Então a ideia principal é esta. Este modelo não é contra o planejamento. Muito pelo contrário, planejar é visto como um ato de grande responsabilidade. A virada de chave é que o sucesso não é medido pela perfeição do plano, mas pela intenção de servir por trás dele. É a ação responsável de mãos dadas com a intenção sacrificial. Certo, a teoria é incrível, mas como isso funciona no dia a dia, na prática? É o que a gente vai ver agora. A análise transforma essa filosofia em algumas perguntas bem diretas, que qualquer líder pode usar como um diagnóstico. E aqui estão as perguntas-chave. Pense nelas como um teste para qualquer plano. Primeira, nossos objetivos estão focados em pessoas ou só em manter as estruturas de pé? Segunda, os métodos que a gente escolheu, eles vêm da humildade e do serviço? Terceira, esse é um plano com o qual a gente se compromete de corpo e alma, com integridade, e a mais importante de todas. Se tudo der certo, quem realmente vai ser servido? A organização ou a comunidade? Essas perguntas mudam totalmente o foco. Isso nos leva à grande mudança de mentalidade.
A pergunta para de ser como as pessoas podem servir ao meu plano, a pergunta se inverte completamente e vira como o meu plano e a minha liderança podem de fato servir às pessoas. E para fechar, fica essa reflexão no ar. O que aconteceria nas nossas empresas, nas nossas comunidades, na nossa própria vida, se o sucesso não fosse medido pelo poder que se acumula, mas pelo serviço que se presta? É com essa provocação que este modelo de liderança nos deixa. Obrigado pela companhia.